Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 15. Louvamos a Deus pela vida da Zaine. Hoje a Zaine trouxe o Samuel. Samuel subiu? É? Samuel está aí. É. Deus abençoe Zaine. Êxodo capítulo 15. Todo ano, isso não falo para que ninguém se constrange também, nem para me aparecer ou me aparentar que eu sou bom ou de alguma maneira espiritual. Mas todos os anos, há 4 anos, eu luto para ler a Bíblia toda durante o ano. E eu comecei de novo a maratona, e eu já estou no livro de Deuteronômio, né? Falar devagar, senão fala em línguas, né? Deuteronômio. Só que eu vou em Deuteronômio e sempre volto nesse Êxodo capítulo 15. E essa semana, mesmo continuando a minha leitura, eu lia Êxodo capítulo 15. E esse texto eu quero compartilhar com os irmãos a partir do versículo 22. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Assim como Deus já falou ao meu coração. Eu creio também que Deus, através do Espírito Santo, irá compartilhar das boas novas ao nosso coração nessa noite. E sairemos daqui renovados, restaurados e abençoados pela presença de Deus. Mas para que a palavra de Deus ela tenha efeito em nossas vidas, o primeiro passo é estarmos atentos àquilo que Deus fala. Então, abra o teu coração para Deus, abra os teus ouvidos para Deus. Não fica aí pensando, como alguns diziam, na morte da bezerra. Não, mas verdadeiramente se lança aos pés de Cristo Jesus, porque é Ele quem tem cuidado de nós, amém ou não amém? Eu falo agora, porque senão depois eu posso esquecer. No final nós estaremos orando pelo nosso irmão Odair Júnior. Chegou não, né, Laura? Ainda não? O Odair Júnior não estava muito bem, mas já está bem, graças a Deus. Ele teve alguns sintomas, mas já fez um exame, né, um teste rápido, e deu nada. Dizendo ele que quer ficar na fazenda, mas eu saquei ele quer descansar. Eu pensei, pode vir trabalhar, irmão, seus 3 filhos aqui esperando, sua esposa, você vem trabalhar. E aí ele está guardando um outro exame, pediu para a igreja estar orando, também orando pelo primo dele, o Elton, né? O Elton também estava com sintomas, mas fez o exame e deu negativo, mas está com pneumonia, né? O Júnior mandou, está com pneumonia. Ore também para que Deus venha restaurar a saúde de todos eles. Peço também para que nós não esqueçamos de orar Obrigado. Também a Solange nos trouxe aqui a informação que a irmã Maildes pediu para a igreja estar orando pelo pastor Agripino, que também está acometido de uma enfermidade, mas para Deus não existe nada impossível, amém ou não amém? E também, queridos, eu tinha perguntado para ela, mas ela não me respondeu, mas eu quero compartilhar também, igreja, ore pela família da Cleude, né? Cleudimar, né? Por ela, o esposo ainda está internado, né? O esposo está internado. Ontem, quando eu falei com ela, ele estava usando oxigênio, não sei se entubou. Entubou? Né? Então ore por ele, ore pelo neto, né? Filhos e filha, ore por todo mundo, para que Deus venha com o seu infinito amor, misericórdia e graça, manifestar sobre aquela casa a cura, a libertação, porque só Deus faz, e por isso nós servimos a Ele, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém ou não amém, queridos? Então no final, não vamos esquecer de estar orando por esses não, para que Deus venha realizar na vida deles um milagre. Eu creio no poder da oração, eu creio. Eu não excluo o poder que há na oração, não. Eu acredito que a oração, ela muda, transforma, ela restaura. Os decretos que às vezes o mal lança, a oração em Deus, ela tem poder de quebrar toda e qualquer maldição, qualquer ação maligna. E é por isso que nós nos reunimos para buscar a Deus, porque cremos nisso. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22.
Êxodo 15, a partir do versículo 22. Obrigado, presbítero Elcio. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Você pode falar assim comigo? Não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. É muito interessante nós olharmos para todo esse texto, quando a Bíblia diz: olha aí, por 3 dias, eles andando no deserto, eles não encontraram água. Eu não sei se alguém aqui já ficou pelo menos um dia inteiro sem beber água. Um dia é até quase que normal para algumas pessoas. Mas a questão não é se é normal, a questão é se é saudável ao corpo. E nós sabemos que não é. Agora você imagina, olhando para aquilo que o texto narra, 3 dias eles andando no deserto e não tendo água para beber. Se são 3 dias, são 3 noites, são 3 tardes, e não estavam parados, estavam andando, se movimentando. E a Bíblia faz questão de chamar a atenção dizendo: mas não acharam água. E aí vem o versículo 23 e diz: então chegaram a Mara. O início dessa história no versículo 23, parece-me que o problema tinha sido solucionado. Então chegaram ao local onde a solução estaria ali. Creio eu que quando eles chegaram e viram água, eles devem ter ficado muito animados, muito felizes. E devem ter saído correndo, um atropelando o outro, aquela multidão. E gente soltando a criança, até esquecendo que tinha filho, correndo porque encontrou água. Eu quero beber dessa água. E quando nós estamos com sede, nós não olhamos nem para o copo. Quando não há muita sede, a gente dá uma olhadinha para o copo, esse copo tem uma sujeirinha. Mas quando há uma sede, não olhamos, não reparamos nada disso. E eles vão correndo até aquela fonte. E a Bíblia nos diz que quando eles bebem da água, aquelas águas eram amargas. Por isso o nome de Mara, amargo. E o interessante é que o amargo, ele traz a nós um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, de agonia, de mágoa, de ressentimento. O amargo, ele nos traz essas questões. É tão interessante, eu não gosto de chocolate amargo, eu não gosto. Quando alguém me dá um chocolate, eu não pergunto, e eu pego ali um gominho e taco na boca, é amargo, eu falo, mas esse chocolate é amargo, que ruim, não gosto de chocolate, eu gosto daquele chocolate doce. A vida, ouça e guarde, eu sei que você já sabe, a vida, ela é dirigida, e nesse caminho existem momentos que iremos desfrutar de situações doces, amém ou não amém? Mas também existem momentos que iremos usufruir de situações amargas. A questão é como que nós nos portamos diante desses momentos. Eles chegaram com sede no pote, eles chegaram querendo matar a sua sede, mas aquela água não servia para beber. Aquela água não tinha como ingerir. Aquela água provavelmente talvez traria a eles um prejuízo, até mesmo no seu organismo, na sua saúde. E aí quando eles bebem, eles murmuram, eles reclamam, porque aquilo que eles pensavam que estava sendo solucionado, novamente eles estavam diante de uma situação difícil. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós estamos achando que já está acabando, já está melhorando.
Não, agora parece que tem um ponto final. Aí quando nós vamos observar, quando a gente chega bem perto, não é um ponto, é uma vírgula. E a vírgula faz com que a história continue. A vírgula faz com que aquilo que estamos vivendo continue. Foi só uma pausa, mas não mudou. Foi só uma pausa, mas não restaurou. Continuamos sem água, mesmo diante de um leito de águas. Continuamos com sede, mesmo diante de um local onde tinha água. Quantos que não estão vivendo assim? Essa é a realidade de muitas pessoas espalhadas no mundo todo. Mesmo diante de algo que talvez, aparentemente, é a solução, quando a pessoa vai provar, vai experimentar, ver que aquilo não trouxe solução, mas pelo contrário, trouxe foi mais desânimo, trouxe foi mais ressentimento, trouxe mais aflição. As palavras das pessoas são assim sobre nós. Aquilo que muitos pensam de mim, de você, é assim. Às vezes quando você pensa que está começando a caminhar bem, lá vem uma palavra e você fala, poxa vida, não mudou nada ainda. A pessoa permanece do mesmo jeito. A vida é desse jeito. A vida, ela nos leva a entender esses momentos. E aquele que compreende cada etapa, esse é bem sucedido. Mas aquilo que nós vemos na palavra de Deus nessa noite, é que o nosso Deus, Ele tem poder para pegar as situações que são amargas, que não dá nem mesmo para nós engolir, e Ele transforma, e Ele muda. Se é amargo, Ele deixa doce. Se é triste, Ele deixa alegre. Se está enfermo, Ele coloca cura. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar a situação. Quantos crêem nisso, diga amém. Diga assim, o meu Deus transforma qualquer situação. Nós não podemos perder essa fé. Mas nós vamos olhar para esse texto, e eu quero aqui com os amados aprender algumas coisas. Primeiro, nós precisamos ter cautela, porque às vezes aquilo que é amargo não é para ser desprezado. Aquilo que talvez para nós não tem muito sabor, nós não podemos desprezar. Primeiro, porque nós servimos a Deus, amém ou não amém? E essa é uma grande questão. Muitas das vezes nós chegamos no lugar amargo, provamos da água amarga, e o nosso primeiro passo é a murmuração. O nosso primeiro passo é reclamar, porque nós esquecemos daquilo que Deus pode fazer. Em tudo, irmão, entenda isso. Estão ligados, amém ou não amém? Em tudo Deus está nos provando. Em tudo Deus está nos testando. A palavra de Deus nos diz que Deus tinha feito uma promessa a Abrão. E quando o filho da promessa nasce, o que Deus pede a Abrão é o seguinte: Abraão, pega o teu filho, Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Pega o teu único filho e leva ele lá até o monte e mate ele. Eu quero esse menino como oferta. Abraão, nós pelo menos não vemos na palavra, ele em momento nenhum, ele critica aquilo, ele murmura diante daquilo. A Bíblia diz que ele prepara, vai com os servos, quando chega no cume do monte, os servos ficam, sobe ele e o seu filho. Quando está lá, ele pega, amarra as mãozinhas dos filhos, o pezinho também, coloca em cima daquele altar, pega o cutelo, pega a faca, e quando ele está para fazer aquilo, o anjo diz... O que o anjo fala? Abraão, não faça isso. Não faz isso. Porque Deus, Ele só queria provar o teu. As provações de Deus. Aquela situação para Abraão foi uma situação amarga. Mas que Deus, no momento certo, transformou ela em uma situação doce. O anjo falou, está lá o cabrito, está lá a ovelha, o carneiro, para que você sacrifique, para que você oferte ao Senhor. Leva o teu filho, o filho da promessa. Quantos de nós estamos dispostos a experimentar daquilo que é amargo? Porque nós precisamos entender que é interessante, a Bíblia não tem nada por acaso. Para que nós venhamos desfrutar daquilo que é doce, antes virá uma situação
amarga. E aí, isso é interessante, porque se você está agora numa situação que não é agradável, eu quero que você creia em nome de Jesus, que Deus já preparou para você o momento certo, a hora certa, de você desfrutar daquilo que é doce, daquilo que é agradável, daquilo que trará alegria ao teu coração, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel naquilo que Ele falou na sua palavra. Então nós vamos aprendendo isso. Não despreza aquilo que é amargo, porque Deus vai pegar isso e transformar em algo doce, para que o nome dEle seja glorificado. Então nós precisamos valorizar toda e qualquer situação, todo e qualquer momento. Primeiro ponto para nós aprendermos: situações amargas fazem parte da longa caminhada da vida. João 16, capítulo 33. Jesus falando: olha, no mundo vocês passarão por aflições, por situações amargas. A vida, ela vai levar vocês por esse trajeto, e nesse trajeto vocês passarão por isso. Quem é que já não passou por uma mara da decepção? Quem é que já não passou por uma mara do desemprego? Quem é que já não passou pela mara da falência, das dívidas? Quem é que já não enfrentou esses momentos amargos, onde nós nos sentimos tão insignificantes, porque nos sentimos incapazes de trazer doçura para aquele momento? Mas todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos esses momentos, mas nós precisamos entender: não é porque este momento está amargo que eu viverei para sempre desfrutando daquilo que é amargo. Não, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que preserva a nossa vida. E o salmista diz: olha, Ele preserva até mesmo os seus ossos, e nenhum deles serão quebrados. Então a situação pode ser amarga, faz parte da vida. Aprenda com esse momento. Aprenda com essa situação. Tire provas daquilo que você está vivendo agora, para que você possa ajudar outros. Tem pessoas do teu lado, da tua casa, da tua família, amigos, conhecidos, que estão passando por tribulações, mas não servem a Deus. E você pode chegar a ele e falar: olha, está amargo a situação, está ruim, está difícil, mas eu sirvo a um Deus que pode transformar toda essa situação em um momento de alegria, de paz e de felicidade. Nós, a igreja de Cristo Jesus, nós temos autoridade para pregar isso. Deus nos constituiu, igreja. Eu tenho falado isso sempre, deixo sempre a falar na sexta. Nós não somos daquele que, porque entra na roda e está todo mundo dizendo: está difícil, e a gente entra lá com a nossa fé cheia de fogo, mas está difícil mesmo, hein? Não sei quando vai melhorar. Não, irmão, não, Deus não nos chamou para isso. Você está entrando na roda onde todo mundo está dizendo que está difícil, você não deve repetir isso, mas você deve pregar a palavra de Deus e dizer: mas eu conheço aquele que pega toda situação difícil e transforma ela em situações benéficas e abençoadas. Esse é o Deus, esse é o Jesus a qual eu sirvo. Nós temos que falar. Nós não podemos comungar daquilo que o mundo está comungando. Não, pastor, mas não vai piorar? Vai piorar. Então eu falar que está difícil, eu estou concordando, estou certo. Não, você está errado, porque para aquele que serve a Deus nunca vai piorar, porque quando nessa terra ficar impossível da igreja habitar, Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Então daqui nós iremos para os céus, para a Nova Jerusalém, para viver daquilo que homem nenhum experimentou, para ver aquilo que olhos nenhum viram, porque é o que Deus preparou para os seus. Então para nós que servimos a Deus, nunca vai piorar. Claro que vai, pastor. Não, irmão. Em tudo nós estamos aprendendo. A Bíblia diz que nós precisamos dar graça a Deus em tudo. E esse é a situação difícil. Pensa você com sede e achar uma água amarga. Como dar graça a Deus por isso? A minha sede não foi nem estancada, continua insaciável. Primeiro ponto que eu falei: entenda que as situações amargas sempre vão existir na nossa trajetória, na nossa caminhada. Segundo, situações difíceis fazem parte da vida,
mas isso não é motivo para ficarmos tristes. Amém ou não amém? Não, amém ou não amém? Eu pergunto, quantos creem na palavra de Deus? João 16:33, Jesus falando que no mundo nós passaríamos por aflição, mas ele deixa a palavra que nós lembramos muito bem quando ele diz: mas tenham o quê? Tem o quê, igreja? Não é, pastor Trindade? O irmão cheio de bom ânimo. É assim? Não. E sabe o que é incrível? Esse tempo atrás eu conversando com uma pessoa que gosta de jogar futebol e ela não estava bem de saúde. Não estava bem. Aí eu falei assim: então você não vai jogar futebol, né? Você não está legal. O quê? Mas claro que eu vou. Quero ver esse negócio me impedir de jogar futebol. Aí eu pensei, falei, isso é bom ânimo. Porque mesmo sentindo dor, desconforto, mesmo sentindo mal-estar, a pessoa está pronta para jogar o futebol. Agora nós olhamos para a fé, para a vida do cristão. Nós queremos viver alegre conforme a situação. Igreja, acorda. Você não deve ficar alegre porque você recebeu uma vitória, não. Você deve ser feliz porque você recebeu a salvação. E isso é um presente que Deus dá aos seus filhos. Então somos alegres porque Jesus nos salvou. Somos alegres porque Deus nos libertou, nos perdoou, nos transformou. Somos alegres porque Cristo Jesus nos deu o maior dos presentes. Eu não posso condicionar a minha alegria à situação que eu vivo. Porque se nós formos condicionar, eu tenho certeza, todos que estão aqui, todos, se você for condicionar a tua alegria à situação, todos que estão aqui, vai ter um motivo para não se alegrar. Todos, não tem nenhum que não tenha. Até uma criancinha que já souber falar, ela vai falar que, se é dependendo daquilo que precisa, ela vai falar que está triste, porque queria algo e o pai não pôde dar. Então a nossa vida de alegria com Deus, ela não depende daquilo que nós estamos vivendo agora, igreja. E a igreja, ela precisa de ser esse corpo, esse organismo, que de fato vive e experimenta da presença do Espírito Santo de Deus. Porque é a presença do Espírito Santo que nos alegra. É a presença do Espírito Santo que nos faz declarar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o gado no curral, ainda que falta carne, ainda que falta até mesmo ovo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aquelas pessoas esqueceram, eles tinham acabado de receber de Deus o milagre da libertação, da salvação, deixaram de ser escravos, mas por causa de uma situação estavam aborrecidos. Quantos vivem assim? Quantos que dizem que conhecem a palavra de Deus, vive condicionado à situação? Nós precisamos de converter. Vocês vão lembrar por que Jesus falou isso para quem Jesus falou? Pedro, você precisa converter, você ainda não é convertido. Por que Deus falou isso? Porque Pedro, ele vivia de acordo com o momento. Ele vivia de acordo com a situação. E isso prova que ainda a pessoa está dúbia entre dois pensamentos. A Bíblia diz, nós não podemos. O cristão não pode estar entre dois pensamentos. Ou você vive para Deus e por isso você é feliz, alegre, contente, realizado por aquilo que Ele dá, ou ainda lhe falta a presença do Espírito Santo de Deus. E é exatamente aquilo que Deus queria conceder ao seu povo quando tirou eles do Egito. Queria dar a eles o prazer de desfrutar da presença dEle. Você conhece, você sabe disso. A ponto deles, por ver o barulho, o movimento de Deus, a seriedade que é estar na presença de Deus, eles chegaram para Abraão e para Moisés e disse: Moisés, fala você com Deus, e aí você vem e traz o recado para nós, que nós não vamos subir lá não. Vamos não, porque esse negócio está muito sério. Não vamos não, porque Deus, ele é esquisito, Ele é exigente. Deus tinha mandado o seu povo se santificar, vocês lembram? Moisés, manda todo mundo se santificar, porque eles vão ter o prazer de estar diante da minha presença.
o povo temeu a Deus e não quis desfrutar daquilo que somente Moisés desfrutou. Quantos estão dessa maneira? Porque não entende que na presença de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. A presença de Deus é o melhor lugar para nós habitarmos. Nós não precisamos de olhar para a situação e viver dependendo daquilo que está acontecendo. Terceiro ponto, diga assim comigo: murmuração é sinônimo de falta de fé e segurança. A Bíblia diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eu fico lendo o texto e eu fico observando o quanto que aquele povo era incrédulo, difícil, cabeçudo. E quanto de nós somos assim, incrédulo, cabeçudo, difícil? Eles, toda a situação que acontecia, a culpa era de quem? Culpa de quem? Moisés. Quantos estão vivendo assim? Ah, não estou bem, fulano. Não estou triste, Beltrano. Não estou legal, Ciclano. Ei, irmão, é você. A tua vida não está boa, a culpa é tua. A tua casa não está legal, a culpa é tua. Não culpa o outro, não culpa o vizinho, o parente, o amigo, não. Porque se você conhece a palavra de Deus, você sabe o poder que há na oração. Você sabe o poder que há no jejum. Você quer ter uma vida diferente, um casamento diferente, uma família diferente, uma igreja diferente. O caminho é esse. É orar, é buscar a Deus, é jejuar, para que Deus mude a situação. Essa é a realidade. Muitos não querem ouvir, mas é a realidade, irmão. O povo estava lá bebendo água amarga. Culpa de quem? É tua, Moisés. Foi você que nos trouxe aqui. Estavam libertos. Irmão, você sabe o texto. Estava todo mundo cheio de ouro. Você lembra disso? Pediram lá os egípcios, Deus tocou no coração. Eles deram ouro, deu cabra, deu cabrito, deu vaca, deu boi, deu prata, bronze. Saíram de lá possuidores de riqueza. Porque quando Deus age de uma maneira completa. O povo dele não saiu pendengando, mendigando, não. O povo de Deus saiu com riqueza e abençoado por Deus. Aí está lá eles no deserto, cheio de ouro. Cheio de prata, gado, dinheiro, mas não tinha água. Estavam com tudo aquilo de riqueza, mas não tinha uma coisa simples: água. E diante dessa situação, eles murmuram, porque faltava neles fé e esperança. Eles viram tudo aquilo que Deus fez. Eu não me lembro agora, fugiu da cabeça. Mas das 10 pragas, eu não me lembro se foi 5 ou se foi 6. Deus não deixou cair sobre o seu povo. Teve lá, não me lembro, depois a gente vê, depois você vê lá. Deus não permitiu que o seu povo sofresse com aquilo. Mas sobre os egípcios que estavam do lado, aconteceu, e com eles não aconteceu. Eles já tinham visto e provado o quanto Deus é grande. Ô irmão, ô irmã, eu sei que você tem testemunho daquilo que Deus já fez na tua vida. Então você não pode parar diante daquilo que você está vivendo hoje e murmurar e reclamar e dizer que não está bom. Não, glorifica o santo nome de Deus, mesmo a situação estando amarga, porque através da fé e da esperança, eu sei, Deus vai pegar a água amara e vai transformar ela numa água doce para a glória do santo nome dele. Mas essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. Aquele povo não, murmurou. O que vamos beber? Talvez você está lá na tua casa, talvez você está lá no teu local de trabalho, na roda dos seus amigos, murmurando. O que vai acontecer? Olha o jeito que eu estou, olha o jeito que minha família está, olha o jeito que a minha igreja está, olha o jeito que a nossa cidade está. O que vai acontecer? Não, irmão, não vai acontecer nada.
Porque enquanto a igreja de Cristo estiver sobre a terra, Deus vai continuar nos protegendo, nos sustentando, nos alimentando, nos dando vida, nos dando saúde, nos sustentando de pé, porque essa é a promessa dele. Ele disse: e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Se o anticristo vier amanhã, Deus leva a igreja hoje, mas se ele não vier amanhã, Deus vai continuar nos permitindo trilhar um caminho, onde mesmo desfrutando de situações amargas, Ele nos permitirá viver de situações doces também para a glória do nome dEle. Deus faz tudo isso. Em quarto lugar, versículo 25, se você tiver com a tua Bíblia aberta. Amém ou não amém? Está entendendo a mensagem? Diga assim comigo: as águas amargas. Vocês lembram do que colocaram lá naquela espuma para Jesus beber? Oi? Só vinagre? Eu só estou perguntando só. Hã? Quantos aqui já bebeu vinagre? Não vou nem perguntar quantos gostam, que senão vai que tem gente que gosta aqui, né? Aqui alguém gosta de beber vinagre puro assim? Vontade de beber um vinagre? Oi? Ninguém, né? Que lá dá um amargor, que é trem estranho na boca. Sem contar o cheiro que fica 2 anos e 5 meses na boca. Ninguém bebe. Porque aquilo traz um amargor à boca. O que deram para Jesus beber? Vinagre. Amargo. Não sacia a sede. Mas depois daquela situação, a Bíblia diz que o Pai glorificou o Filho. E hoje Ele está à direita do Pai. Hoje Ele reina. Ele é o cabeça da igreja. Passou pelo momento amargo? Passou. Mas agora Ele vive eternamente e é aquele que direciona, que ordena a igreja, porque a igreja pertence a Ele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o nosso Jesus Cristo. Mesmo depois da situação amarga, Ele agora reina, desfrutando do momento doce, a qual Deus já tinha decretado na vida dele. É assim, já aconteceu com Jesus, irmão. Aconteceu com Ele, você acha que não vai acontecer com você? Agora o problema é, se nós não entendemos o momento, nós amaldiçoamos as águas. Se nós não compreendemos o momento, nós murmuramos diante daquilo que Deus vai transformar em algo bom. Como é que você está procedendo diante dessa amargura? Como que você está vivendo diante disso? Quarto, a oração é a chave da transformação. Diga amém. Versículo 25. Ele clamou ao Senhor. Diga amém. Diga assim comigo: todas as vezes que o povo de Deus clama a Ele, diga assim: Ele responde. Ninguém sabe que árvore que foi essa. Ninguém sabe que graveto que foi esse. Alguns dizem foi acácia, não sei, porque era alguma das árvores que tinha lá. Mas o interessante é que a Bíblia diz: e ele clamou ao Senhor, e rapidamente, instantaneamente, aleluia Jesus, Deus mostrou a ele um galho de árvore. Um galho de árvore. Esse texto ele é tão rico. Ele traz tantos detalhes. É claro que a gente não dá tempo da gente ficar assim, mas, irmão, pensa. Eu sei que existem algumas árvores, eu sei que existem árvores que se você pegar uma quantidade de água que não é boa para se beber e cortar um pedaço daquela árvore, ela tira o amargor da água. Eu sei que existe. Mas naquela região não existe. Também eu sei que existe uma sementinha, parece uma acerola assim vermelhinha, que se a pessoa pegar ela e jogar na água ali, acho que espreme, alguma coisa assim também, ela tira aquele amargor da água. Eu sei que tem isso.
mas também não é daquela região. A Bíblia diz que eles estavam no deserto, e eles encontram aquela água, e quando Moisés clama a Deus, o Senhor o responde. E quando Deus responde a Moisés, Ele dá a direção. Diga assim comigo: a oração é uma via de mão dupla. Diga assim: eu falo com Deus e Deus fala comigo. Deus fala para Moisés, Ele mostra a Moisés um galho de árvore. Talvez se fosse eu, água amarga. Aí Deus mostra um galinho de árvore. Eu falo: Deus, dá uma olhadinha aí que eu acho que o senhor não entendeu a situação. O que eu vou fazer com esse galho? Para transformar essa água, um galho. Não despreza aquilo que Deus faz, não. Não despreza a direção que Deus dá a você, não. Não despreza. Pode ser a coisa mais, desculpa o termo, cabulosa. Pode ser a coisa mais esquisita, mais diferente. Foi Deus que falou, vai e faça. Faz. Foi Deus que disse, pastor, faz. Pastor, foi Deus que me direcionou, vai. Porque Deus, Ele nunca erra. Deus, Ele nunca erra. Deus mostra a Moisés aquele galho. E a Bíblia diz, o qual Ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu quero profetizar em o nome de Jesus, e recebe quem assim quiser. Deus vai preparar árvores. Deus vai preparar árvores. E através disso situações vão ser mudadas, vidas vão ser transformadas. Através disso aquilo que está trazendo amargor à tua alma, Deus vai transformar tudo isso e vai lhe dar a oportunidade de desfrutar do doce que só Deus pode nos dar. O caminho para isso é orar a Deus, e Ele prepara. Ô igreja, entendo que Deus está dizendo, a oração é a chave. Ah, pastor, eu já estou orando 1 hora por dia, começa a orar 2. Eu já estou orando 2 horas por dia, começa a orar 3. Ora, porque Deus, Ele responde, porque Deus direciona. Não existe impossibilidades para o nosso Deus, e Ele vai direcionar você, e os teus olhos vão ver aquilo que Ele fará diante da situação que está trazendo aflição ao teu coração. Deus faz, irmão. Eu quero te incentivar nessa noite a entender isso. Não perca a tua fé e a tua esperança em Deus, porque Deus faz, Ele continua fazendo. Ele fez lá no passado, fez, mas não diferente Ele faz no presente. E enquanto a igreja estiver na terra, nós servimos a um Deus que vai realizar milagre no meio do teu povo. Nós servimos a um Deus que tem poder para transformar, para mudar toda e qualquer pessoa em situação para a glória dEle. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança no que Deus pode fazer. Mostrou a Moisés um galho. E Moisés pega o galho e joga na água. Não sei. E eu orei, eu falei: Espírito Santo, me fala alguma coisa. Eu queria que o Senhor me mostrasse o que aconteceu. Eu queria, o que foi? O que é essa árvore? O que foi? Sabe o que é a única coisa que o Espírito Santo falou? Obediência. Não é o que faz, mas é como faz pela ordem de quem foi dado. Eu fico até pensando, talvez Abraão pegou aquele galho e está aí na água. Moisés, obrigado. E está lá o povo. Ah, lá vem ele com essas loucuras. O que esse galinho vai mudar? Nós estamos tudo morrendo de sede. E está lá Moisés, aquele galinho. Jesus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Ele mandou pegar o galho, ele mandou, eu estou aqui com esse galho. E ele chega e joga naquela água. A Bíblia não diz quem tomou primeiro, não diz. Mas eu quero crer, não me entenda mal, mas eu quero crer que foi o próprio Moisés. Eu quero crer que foi ele mesmo, que depois que jogou o galinho, pegou lá e experimentou um pouco daquela água. Eu não sei qual que é a melhor água mineral, aí se é puríssima.
Mas aí ele bebeu, e eu creio talvez que tenha sido assim. Ele disse: venham e veja aquilo que o Deus que tirou vocês do Egito fez novamente para vocês. Irmão, fica firme na fé em Cristo Jesus, porque nós vamos experimentar da bondade de Deus, da grandeza de Deus, e aqueles que estão conosco vão ver. Deus transforma. Deus pegou aquilo que não dava para usar, Deus pegou aquilo que não servia para nada e transformou em algo valorizado, em algo especial, em algo pronto para o nosso uso. Deus fará maravilhas no nosso meio. Deus fará maravilhas na tua casa, na tua família. Você só precisa crer, orar e clamar, entendendo que Deus nos responde. Deus responde. E o milagre aconteceu. Aquilo que era amargo se transformou em algo doce. Situações amargas servem para provar a nossa fé. Situações amargas servem para nos ensinar, para nos moldar. A Bíblia diz: ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Quem sabe aquilo que você está enfrentando, vivendo neste momento, é a aprovação de Deus. Momento que você olha e fala: mas como? Eu corri, cheguei até aqui, pensei que ia mudar, mas não mudou. Eu me esforcei, cheguei até aqui e pensei que eu ia me deleitar, e não veio, não aconteceu. Mas nós estamos aqui nessa noite, e o Espírito Santo, pelo menos comigo, está falando: eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. A situação está amarga, a situação está triste, está ruim, está complicado. Olhe para Deus, enxergue a Deus, veja a grandeza de Deus, veja o poder de Deus. Deus faz, irmão, ô igreja. Nós servimos a um Deus que realiza todas as coisas. Nós servimos a um Deus grandioso. Nós cantamos, nós declaramos: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo nome, ó monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nos dá vitória, e que nos ajuda contra. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Essa é a declaração que nós fazemos. Mas não basta simplesmente nós declararmos com os nossos lábios, nós temos que viver isso. Deus é grande. Ah, pastor, mas a água é amarga, mas o meu Deus é grande. Mas a situação é difícil, mas o meu Deus é grande. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que criou a água doce, Ele também criou a água amarga. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que em tudo Deus está agindo, em tudo Deus está nos provando. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo, irmão. Você serve a um Deus grande, irmão, ou irmã, jovem, adolescente, você serve a um Deus grande.
A igreja não pode perder essa fé que nos move. Não fica aí procurando fé para mover montanha, não. Tenha fé para mover você, para que você se aproxime mais de Deus. Que é por isso que a Bíblia diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa da fé para crer que Ele existe, que Ele é real. E se Ele existe, se Ele é real, Ele está aqui neste lugar nessa noite, Ele está aí do seu lado neste momento, Ele está lá na tua casa, Ele está cuidando dos seus, Ele está cuidando de tudo aquilo que você já colocou na mão dEle, porque Ele é real, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Esse é o Deus que nos livra, que nos liberta, que nos transforma. Esse é o Deus que servimos. Aí o versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia, oh Jesus, eles acharam uma fonte local onde tinha uma água, mas estava amarga. Deus adocicou. E quando eles prosseguem, talvez quando eles estavam saindo, eles estavam olhando para aquela água e disseram: mas estava tão bom já. Aquela água nós já estava saciando nossa sede. Nós temos que continuar, Moisés? Sim. E eles saem, a Bíblia diz: eles chegaram até um local chamado Elim. E naquele lugar olha como que Deus é lindo. E naquele lugar havia 12 fontes de água. 12 fontes de água. Eu recebo isso como profeta na minha vida. Eu recebo isso como profético na minha casa, na minha família, nesta igreja. Eu recebo como profético sobre as nossas vidas. Eu recebo como pastor desse pequeno rebanho chamado por Deus, mesmo não sendo capaz. Eu recebo essa palavra, porque Deus está nos dizendo: só tinha uma fonte, mas eu vou colocar diante de vocês 12 fontes de águas para saciar a vossa sede. Assim diz o Senhor. Eles saíram e chegou a Elim. Oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. E quando eles chegam, não era uma fonte, era 12. Para nós 12, um ano. Para nós 12, 365 dias. Para nós, para a tua casa, para a tua família, na vida dos teus filhos, dos teus negócios. 12 anos. 12. Para aí, parou por aí, pastor? Não. A Bíblia diz: além de 12 fontes de água, também tinha 70 palmeiras. Nós não vamos puxar o leque aqui, mas você lembra quantos discípulos que Jesus mandou de 2 em 2? 70. Quantos discípulos que Jesus escolheu direto? 12. Irmão, essa palavra aqui tem um significado, hoje não, mas na próxima, tão profundo. Mas eu quero que você entenda isso: aquilo que Deus tem preparado para nós é sobrenatural. Aonde que havia 12 fontes no deserto, na mente deles não tinha como. Aonde que eles iriam arrumar um local para descansar, uma sombra, na mente humana não tinha como. Mas Deus preparou. E eu quero dizer para você: Deus já tem preparado para você. Deus já tem preparado para a tua casa. Deus já tem preparado para a tua família o socorro. Pois assim diz a palavra de Deus: Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda não é o fim, porque Deus tem muito mais para fazer e para realizar em nossas vidas. Como é bom viver na tua presença, Deus. Deixaram uma água, uma fonte.
Talvez você está lamentando porque teve coisas boas que você já experimentou. Pastor, já teve momentos bons que eu vivi, já teve momentos de muita alegria, passou, e agora eu estou caminhando aí no deserto de novo. Fica tranquilo, fica tranquilo. O grande, o poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, aquele que tudo fez, aquilo que a sua palavra trouxe que não existia, Ele já tem preparado para você, Ele já tem reservado para você uma Elim, onde você irá desfrutar de água e de sombra para descansar na presença dEle. Você não viveu o melhor de Deus ainda não, irmão. Não, pastor, não. Por que não? Porque amanhã, se Ele nos der vida, é o melhor. Se no domingo Ele nos der vida, é o melhor. Se na segunda Ele nos der vida, é o melhor. Porque todos os dias que nós levantamos com vida, é a oportunidade que Deus nos concede de desfrutar mais uma vez da presença dEle, do amor dEle, da graça dEle, das bênçãos que somente Ele pode nos dar. Guarda isso no teu coração. As águas amargas não é o fim, não. Oh, Jesus. As águas amargas não é o ponto final, não. Mas pastor, por que é vírgula? Porque tem que continuar. Tem que continuar. Aí lá na frente você vai ver o que Deus preparou para você. Alegre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Sentado como você está, feche teus olhos, se você puder. Deus cuida de tudo. Confia nele. Eles precisavam de passar por Mara, mas foi só passagem. Você precisa de passar por Mara, mas é só passagem. Aquilo que Deus vai produzir será muito mais agradável. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu não ministro a palavra simplesmente porque eu estou com esse cargo, esse encargo. Não, eu ministro a palavra porque a palavra fala comigo. Ela transforma a minha vida. Ela é vida e eu sinto isso. E eu compartilho daquilo que eu sei que Deus quer fazer conosco, porque Ele compartilhou isso a mim. Tem muito mais à frente, irmão. Ô irmã, tem muito mais. Não rasteja não, não murmura não, não reclama não. Não pensa que isso não vai passar não, vai passar, vai passar. E quando tudo isso passar, Deus tem muito mais preparado para a tua vida. Isso não é palavra de prosperidade, não é isso. Isso é palavra de Deus. Servimos a um Deus vivo que faz. Ele faz. Com seus olhos fechados, ó Deus. Depois de toda essa situação que o teu povo passou neste momento, o Senhor preparou para eles um lugar tão agradável, Senhor.